Bom dia, queridos amigos, que a paz do Senhor esteja presente em nossos corações. Nós vamos hoje, lendo o último item deste capítulo do Evangelho, não vos afatigueis pela posse do ouro. Não vos afatigueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis sacos para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrares em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira de vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que esta cidade. São Mateus capítulo 10, versículo 9 a 15. Naquela época, nada tinha de estranhar essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos quando os mandou pela primeira vez anunciar a boa nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação ou de criar costumes novos. O dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, eles nada tenham, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem os egoístas caridosos. Por isso, foi que ele disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar um viajante que não tem em que pagar. Portanto, esses são dignos de escutar as vossas palavras, pela caridade deles é que os reconhecereis. Quanto aos que não os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele, porventura, os apóstolos que os amaldiçoassem, que lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para se converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fosse embora à procura de pessoas de boa vontade. Mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensam como vós. Aconselhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo outrora: o céu é tomado com violência, hoje o é pela brandura. Queridos amigos, convido a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, convidando-nos a entrar em reflexões sublimes nesse momento em que comungamos nossos ideais, nossos desejos, para estar com o nosso Mestre. Que Ele nos agasalhe, que Ele nos estimule e que Ele nos faça cada dia mais seres melhores, mais compreensivos, mais compassivos e que tenhamos nos nossos corações mais compaixão, mais amor e mais caridade. E assim é que nós queremos iniciar o nosso dia, que ele seja repleto de reflexões, de bênçãos e de agradecimento. Que Deus esteja conosco. Queridos amigos, é preciso que a gente reflita muito nessas lições, porque nós não podemos mais sofrer pela questão do ouro, do dinheiro,
E nós precisamos entender também que nós estamos vivendo uma época completamente diferente daquela que o Evangelho de Jesus foi trazido para todos nós, em que os costumes de época eram completamente diferentes dos que vivemos hoje. Mas nessa lição, nos chama a atenção, não é porque a gente vai ter que afadigar pela posse do ouro ou viver cansados, nada disso. É que nós estamos sendo convidados a refletir na grandeza sublime desse Evangelho, cujas nossas lutas precisam ser compreendidas. Nós precisamos desenvolver em nós a paciência para que nós possamos compreender tudo aquilo que nos envolve com mais serenidade e conservar o nosso pensamento mais sereno, mais amoroso e mais reflexivo. Em qualquer dificuldade que nós vamos enfrentar, não devemos nos oferir efetivamente qualquer lucro, mas que a gente possa perceber a necessidade, o que nós realmente precisamos. Quando nós entramos num desespero por tantas coisas, nós vamos sofrer pelo desgaste. Então, nós vamos compreendendo cada dia que a irritação que muitas vezes nos acomete é um prejuízo para nós mesmos. Então, nós precisamos ter calma, precisamos ter mais tolerância diante dos fatos em que nós estamos vivendo. O Evangelho de todos os dias vem nos mostrar a necessidade de amarmos os nossos irmãos, de compreendermos o esforço daqueles que estiveram com Jesus no início da sua trajetória, quando todos eram convidados a refletir, a pensar, mas também lembrando que todos eram criaturas que tinham um bom senso, uma maturidade, de acordo com aquilo que o Cristo havia lhes escolhido. E esse define para nós o nosso estado espiritual. Cada um de nós temos um estado espiritual. Então, no lugar da gente ficar criando sentimentos de remorso, é muito melhor que a gente abra o coração para que a gente possa conseguir as coisas boas. Então, se nós pensarmos cada dia mais nas lições em que a doutrina espírita tem nos ensinado, nós vamos lembrar do velho Ananias, quando ele se edifica com as correntes espirituais da equipe do Cristo e que eles propõem auxiliar todos aqueles que precisavam de ouvir ou de sentir o amor de Jesus e, muitas vezes, compartilhando com os irmãos do caminho, para que a sua palavra fosse franca, fosse amorosa e, além de tudo, eles lhe davam a hospitalidade. Nós sabemos que hoje as coisas mudaram muito, mesmo porque a modernidade nos trouxe um volume maior de pessoas. Não é como antigamente, no tempo do Cristo, que tinham as tendas que recebiam as pessoas que atravessavam o deserto, e ali eles ofereciam água, repouso, uma comida. Nós lembramos nesse momento, quando falamos de Ananias, daquele encontro maravilhoso que Jesus propôs a Paulo e também mostrou para Ananias a necessidade de estar junto com um com o outro, para que Ananias pudesse tirar as dúvidas, esclarecer tudo aquilo que ele havia construído dentro dele. Paulo era uma pessoa rica. Aliás, Saulo, né? Saulo era uma pessoa rica. E aí nós vamos ver que a conversa de Ananias em torno disso, em torno do esclarecimento para ele, foi ele usou da compaixão, ele usou da verdade, sem ferir, sem nada. E aí foi que nós vimos que o ex-rabino, ou doutor da lei, Saulo, ele fica conhecendo o poder magnético daquele homem, que era um homem simples.
Quando ele começou a falar de Jesus para Saulo, comparando a sua vida, os feitos que ele havia feito, os textos que anunciavam as sagradas escrituras, nós podemos perceber que toda vez que ele abordava isso, o pensamento de Saulo, ele estava desacomodado, ele precisava se acomodar diante daquela grandeza. Então, quando ele reconhece a grandeza do Cristo, o que ele fez? Tudo aquilo que era poder, tudo aquilo que era título, tudo aquilo que ele tinha, não teve valor mais para ele. E é por isso que ele deixa para nós um grande legado, quando ele diz para nós que nós devíamos deixar, né, morrer o homem velho para que pudesse, então, trazer para nós toda esta questão que nós vamos ver, que é o homem novo, o homem da esperança, o homem sem ranço de perseguição. Então, quando o convite vem para nós, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados, é a mesma coisa, não vos fatigueis pela posse do ouro, não cansemos assim. E nessa lição que lemos, Jesus nos traz também uma passagem de extrema importância, trazida aqui por Mateus, quando ele nos mostra a questão em que ele traz a respeito do convite que Jesus faz para os discípulos, que quando eles entrassem na casa de alguém, que eles, se eles não fossem bem recebidos, que eles não criassem contendas, mas que eles pudessem sair sacudindo o pó das suas sandálias. O que quer dizer isso? Jesus estava referindo que ele não guardasse nenhum mal dentro deles, nenhum palavrão, nenhum requisitos, porque o seu trabalho não era para amontoar nenhum conhecimento e nem fazer com que o outro se convencesse, mas o papel deles o papel do evangelho dos discípulos era de esclarecer, para que a paz pudesse estar dentro do outro, e por isso eles poderiam auxiliá-los. Então, quando Jesus disse, quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira de vossos pés. Livre-se de todas as vibrações doentes. Hoje, nós não saímos para visitar a pessoa ou para pernoitar ali para falar do Evangelho. Mas nós, muitas vezes, temos esses encontros que precisam ser muito bem observados por nós, porque ainda muita gente traz consigo aqueles costumes, aquele sentido, né, que era próprio de cada um, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua religião. Trazendo isso para hoje, nós vamos ver que nós não temos direito de querer violar qualquer consciência e não temos o direito de querer convencer qualquer outro irmão que seja espírita ou não. Porque o ponto de vista nosso não é o ponto de vista de Kardec. E Kardec, como o codificador, ele vai nos trazer o ponto de vista dos espíritos. E é por isso que a gente possa perceber que nenhuma violência, nenhuma agressividade deve partir do coração daqueles que compreendem a luz da verdade. Nós hoje estamos sendo convidados a desenvolver em nós a paciência, a brandura, a compaixão, para que todos nós possamos sentir o valor do Cristo, desse movimento íntimo que acontece em nossa intimidade espiritual. Então, quando os discípulos entrassem numa casa e que não fossem bem recebidos, que não criasse nenhuma contenda. Recomendou Jesus isso de uma forma tão amorosa para que eles não usassem de violência, nenhum constrangimento para converter qualquer coisa. E nós, muitas vezes, hoje temos visto que pessoas que espíritas querem mostrar, querem comprovar, ora, não cabe a cada um de nós, porque nós reconhecemos
que cada espírito ele tem um tempo, e esse tempo é de acordo com a sua evolução. Então, quando nós vamos para ir auxiliar alguém, que a gente faça com amor, lembrando que Jesus não trouxe nenhuma religião, mas o amor, a fé, ele estabelece um vínculo de confiança que nada no mundo se compara a isso. Então, é preciso, né, que a gente possa compreender que hoje nós não estamos mais numa posição de violentar qualquer que seja a nossa postura, a não ser a do silêncio, a do amor, e não despendemos tempo para as coisas que são do mundo. A passagem do Evangelho de Jesus, quando ele fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e isso não pode ser restrito apenas àquela cena de que ele pede para ver qual era a esfinge da moeda. Essa recomendação de Jesus é para todos nós que devemos procurar saber quem vai ser digno de nos hospedar. O que quer dizer isto com César? Aquele que nos hospeda no seu coração, no seu lar, com amor, ele não vai me cobrar, ele não vai me pedir nada, ele está me recebendo, ele está me acolhendo. Eu não estou falando isso de uma situação de uma pessoa que está na rua, eu estou falando isso da nossa família. Muitas vezes nós não queremos acolher um parente. Então, nós precisamos entender que todos nós ainda trazemos muitos requisitos do passado. Então, é importante que a gente agasalhe todos aqueles que chegam até nós. Talvez a gente ache que tem que se levar para casa, arrumar a cama, talvez não. Talvez agasalhar naquela hora com o nosso coração, com a nossa palavra, com o nosso aconchego, sem nenhuma recomendação ou preocupação de que nós viéssemos a levantar críticas, porque não é esse o nosso papel. Esse item do Evangelho, como esse capítulo, é para mim muito interessante, muito expressivo, tudo o que Jesus fala: buscai e achareis, porque isso é uma afirmativa da lei do trabalho, da fé, de uma fé consolidada em obras, não é uma fé que eu falo só por falar e não tenho esforço para vivenciar e nem aplicar. Buscar e achareis me passa também o sentido de um trabalho de esperança. Todos nós, quando reencarnamos, trouxemos a progressividade da esperança. Portanto, Jesus nos recomendou que nós deveríamos trabalhar, semear, amar, ainda afirma que seríamos reconhecidos por muito nos amarmos. E nós teremos que aprender a amar o nosso companheiro, o companheiro do trabalho, do dia a dia, do nosso lar, do nosso trabalho lá fora, do nosso grupo de convivência. Por isso, irmãos, acho que nós estamos numa hora de refletir no Evangelho com vivências profundas, para que a gente não venha a cair em outros erros. Tire o pó do seu coração, limpe o seu pensamento, prossiga a caminhada, lembrando-lhe dos ensinamentos de Jesus, que nós precisávamos caminhar pela porta estreita e não pela porta larga da perdição. Convidamos a todos a recolher nesse momento, pedindo aos espíritos amigos que nos envolvam, para que nós possamos, Mestre, receber o passe, a água fluidificada e a presença desses amigos em nosso coração possa nos fortalecer. Que cada um faça suas súplicas. E assim, Jesus, rogamos pelo planeta Terra, pelas incompreensões que ora vivemos, pelo abandono do cajado do trabalho do bem, que nós possamos voltar a pôr a mão na charrua para lavrar os solos endurecidos de tantos corações. Recebo, amigos, a vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade,
que na infinita bondade de Jesus possamos nos agasalhar. Que assim seja.